Erivelto, tudo bem? Tudo bom. Tudo bom. O seu sobrenome é Erivelto Melquiades, é isso? Alô, Erivelto? Oi, pronto. Oi. Deu problema aqui. Os seus... alô, estamos ao vivo, começando mais um webinário da Plataforma Brasileira de Política de Drogas. Hoje nós vamos tratar, mais uma vez, do tema da nossa campanha, Coronavírus e Prisão, Liberdade é uma questão de saúde pública. A nossa campanha está sendo colocada e discutida já há algumas semanas, né? Uma campanha que tem por objetivo sugerir que pessoas colocadas na prisão tenham o direito de cumprir a sua pena em casa, prisão domiciliar, de acordo com a recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda a juízes de execução penal que revejam ordens de prisão cautelar e prisão-pena de crimes praticados sem violência ou grave ameaça, como é o caso do tráfico de drogas. Na semana passada, nós conversamos com especialistas da área do direito e hoje vamos conversar com especialistas da área da saúde, pessoas que podem nos contar como é a realidade do sistema prisional do Brasil, como é a realidade do sistema de saúde. E, para isso, nós temos a presença e a participação da doutora Lena Pérez, que é médica infectologista, foi secretária nacional de promoção e defesa dos direitos humanos da Presidência da República em 2010. Também está conosco o doutor Erivelto Melquiades, que é advogado e membro do coletivo Marcha das Favelas, no Rio de Janeiro. Nós vamos ter também a participação do Paulo Faria, que é da Companhia Pessoal do Faroeste. Antes de entrar no nosso debate, eu queria pedir para o Erivelto e o Paulo, se o Paulo já estiver conosco, o Erivelto já está aqui com a gente, para ele falar um pouco sobre a campanha de arrecadação que está acontecendo nesse momento. Erivelto, por favor. Boa noite a todos. A campanha de arrecadação tem acontecido de forma assim, voluntária, as pessoas têm contribuído com um pouco que tem, né? Para distribuição de material de limpeza, para fazer kits, né, da cesta básica e também para poder estar fazendo quentinhas para distribuição para os moradores de rua. A Marcha das Favelas, ela tem feito isso, né? Já tem desde quando começou essa pandemia do Covid-19 e assim não está tendo como atender toda a demanda, né? Porque são muitas pessoas que se encontram nessa situação de vulnerabilidade e contam demais com a ajuda, né, das pessoas para estar assim podendo atender uma demanda maior. A gente já distribuiu cerca de quase 300 cestas básicas. No final de semana passada, a gente distribuiu 150 quentinhas para os moradores de rua ali em torno da Lapa, do Morro do Jacaré, e a gente conta com a contribuição, com a colaboração das pessoas para que essa campanha ela possa atender um número maior de pessoas. E, Erivelto, existe um site, existem dados para depósito bancário? Como é que as pessoas que desejam podem ajudar? Então, está lá na página da Marcha das Favelas, no Instagram, e também está no nosso Facebook. Tem lá a imagem, né, da campanha e da conta bancária que a pessoa pode estar contribuindo, e também tem endereços de pessoas que estão recebendo material, kit de limpeza e alimentos. Perfeito. Bom, Lena, você que é médica, infectologista, acho que a gente poderia começar a nossa conversa com uma explicação sobre qual a diferença entre o coronavírus e outras doenças semelhantes e por que nós estamos vivendo uma situação de grave risco
inclusive para o sistema penitenciário brasileiro. Boa noite a todos, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, tem uma coisa muito importante, que é assim, começar a comparar o Covid-19, que é a doença pelo coronavírus, começar a comparar com gripe. E veja bem, a gripe, por um vírus influenza, ela tem vacina. Quando você tem uma patologia que tem vacina, não dá para comparar com uma que não tem vacina. Então, já esse é o primeiro ponto. Assim. Então, o coronavírus que causa essa doença, né, do Covid-19, ele é um vírus que ele é diferente também na quantidade de pessoas que ele infecta. Para você ter uma ideia, uma pessoa com gripe infecta mais 3 pessoas. Uma pessoa se deslocando sem isolamento social na rua pode infectar de 6 a 10 pessoas. Por quê? Porque ele sobrevive muito tempo nas superfícies. Então, eu estou descendo a escada do metrô, eu espirro e não protejo o meu rosto, tá? Eu espirro, o que acontece? Aquelas gotículas do meu espirro vão ficar naquela superfície onde as pessoas colocam a mão, e uma pessoa que vem atrás e coloque ali, e depois passe a mão no olho, no nariz, na boca, essa pessoa vai adoecer. Por quê? Porque ele sobrevive muito bem, ele quer sobreviver, ele quer entrar na gente, ele entra pelo nasofaringe, pela boca, ele entra pela boca, pelos nariz. No olho, o pessoal fala assim, mas como que entra no olho? Quando você chora, não sai lágrima no nariz? Assim, o nariz fica cheio, porque a gente tem uma ligação do nariz com o olho. Tá? Então, é por essas vias que a gente se contamina. Tá? Então, é incomparável. É uma doença que a gente ainda está aprendendo com ela. Todo dia a gente aprende um pouco mais. Aprendemos semana passada que ela causa uma grande coagulação em pequenos vasos do pulmão, sabe? Isso é recente. E com isso a gente vai manejando os pacientes. Não dá para comparar com algo que tem vacina, com algo que tem tratamento. Para gripe, eu posso dar oseltamivir, que é um antiviral, tá? que pode responder à gripe, pode responder bem. Eu ainda não tenho um tratamento que seja confiável, 100% confiável para o corona. Eu tenho alguns tratamentos que mostram algum resultado, mas em uma ou outra pessoa, ainda não temos aquele grande trabalho mostrando a eficiência de um só tratamento. Muito bem. E você acredita que para obtenção de uma vacina que possa funcionar, possa ter eficácia sobre essa doença, quanto tempo é necessário? E se é possível fazer algum tipo de previsão para isso? Olha, o mais importante de uma vacina é a segurança dela. Né? As primeiras vacinas que foram feitas para o outro corona, para o 1 ainda, elas adoeceram as pessoas com as quais elas estavam sendo experimentadas em fase 3. E aí se parou de fazer essa vacina. Agora, por exemplo, Israel está pegando uma vacina que é da gripe aviária e tentando fazer com que, colocando uma proteína lá para ver se essa vacina vai mais rápido. Talvez uma vacina no meio do caminho consiga ir para testes mais rapidamente. Mas para ir segura para a rua é questão de ano. Se for muito rápido, vai ser em meses, 6 meses. Não vejo uma possibilidade antes disso. Antes disso, nós vamos ter algo inseguro. E aproveitando, para a gente falar do risco dentro do sistema penitenciário, em especial para pessoas que fazem parte do grupo mais vulnerável. As autoridades, especialmente o Ministério da Justiça, têm defendido que essas pessoas elas podem permanecer presas numa espécie de isolamento vertical. Aqueles que apresentarem sintomas devem ser isolados, mas nada de significativo deve acontecer em relação
ao que existe hoje nas prisões, né? Especialmente em termos de desencarceramento. Na sua opinião, essas medidas, essa espécie de isolamento vertical dentro das prisões, seriam suficientes para conter a expansão do Covid no sistema penitenciário? Veja, Cristiano e Erivelto, o nosso sistema penitenciário ele é um sistema penitenciário de superpopulação. Eu não consigo ver aonde essas pessoas vão ser isoladas. Não consigo enxergar isso, lembrando que há uma superpopulação. Acho que o Conselho Nacional de Justiça emitiu um parecer que é um parecer que foi divulgado por toda a ONU como boas práticas do sistema penitenciário de outros países. Acho que a gente deveria cumprir. Porque se você pegar uma pessoa, vamos dizer que, agora você espirrou aí, vamos dizer que hoje, se fosse seu primeiro dia, eu espero que não seja, tá? Estou tendo, tá? Mas vamos dizer que hoje fosse seu primeiro dia de sintoma. Uhum. De 5 a 9 dias antes desse dia, você já estava transmitindo. Então, as pessoas já estão lá dentro transmitindo. Então, se eu puder diminuir a superpopulação, talvez dê para fazer um isolamento vertical. Tá? Sem diminuir a superpopulação, não vejo como. E deixar a puérpera lá dentro, com o seu bebezinho, e outras situações de agravo, como HIV, pacientes com tuberculose lá dentro, condená-los a uma situação difícil, a uma evolução da doença. Muito bem. Erivelto, recentemente o Conselho Nacional do Ministério Público publicou uma nota técnica com algumas recomendações em relação aos regimes fechado e semiaberto, tais como a suspensão das visitas e o aumento do estoque de insumos para prevenção e para material de limpeza. Na sua opinião, essas medidas são possíveis de serem aplicadas no sistema prisional, e em especial a questão da suspensão das visitas nas unidades prisionais? Qual o impacto que isso pode produzir? Então, o sistema prisional, ele nunca forneceu nenhum tipo de material para que o preso venha fazer a higiene, né? A higienização das celas. E o que acontece? Ele contava muito com o que o familiar levava na visita, no caso, sabão em pó, sabão em barra, sabonete para as suas necessidades. E com as visitas suspensas, será real que o sistema penitenciário tem suprido os presos de certa forma? Porque, sinceramente, no tempo que eu estive preso, que foi no ano de 2010 a 2011, não se fornecia nada. O guarda ele só servia mesmo para poder abrir as celas, fazer a contagem dos presos, fazer a geral dentro da unidade e controlar o que entrava e o que saía. E a gente não sabe, de fato, como que está hoje, porque está carecido de muita informação. A SEAP, no caso no Rio de Janeiro, ela tem omitido informações, até se existem pessoas com suspeita da Covid-19, ou se existem pessoas infectadas, e como você mesmo disse, as celas são superlotadas, aglomeração de pessoas, são presos provisórios com presos que já estão cumprindo pena, e para a proliferação da doença ficar cada vez pior, pouco custa. São pessoas que têm quadros de tuberculose, doenças pulmonares, pessoas idosas, pessoas com diabetes, mães com os filhos, e isso pode causar um certo impacto. E também, o preso ele já está lá isolado. A única pessoa que tem contato na rua é o agente penitenciário. Será que, de fato, ele está cumprindo as normas que são exigidas, né, para não transmissão da doença? Aí fica essa dúvida no ar. E a única cela que tem na cadeia que pode fazer o isolamento é onde que paga o castigo, né, o isolamento, né, a solitária, que é tão pequena,
não tem tanta circulação de ar, como também nas celas não tem essa circulação de ar. Então, as medidas que têm sido tomadas, eu acho que não são suficientes para poder fazer com que essa doença se alastre, se caso houver algum caso no sistema penitenciário. Inclusive, quando, por exemplo, o Conselho Nacional do Ministério Público recomenda que os custodiados que estejam apresentando sintomas sejam isolados, isso é uma recomendação que ignora a realidade, né, das prisões brasileiras, que são superlotadas, né? Inclusive, o próprio Supremo Tribunal Federal diz que o sistema prisional brasileiro é um estado de coisas inconstitucional, porque nele a violação de direitos é sistemática, e uma das razões para que essa violação de direitos seja sistemática é a superlotação, é o fato de que o número de vagas não é respeitado e é sempre ultrapassado. Então, num sistema superlotado, pensar em isolamento de preso é algo completamente fora da realidade. Além disso, no máximo 30% das prisões brasileiras contam com uma equipe de saúde mínima, né, para atender as pessoas que estão presas. Então, se a realidade em tempos de normalidade já era crítica, nesse momento seria ainda mais problemático manter essas pessoas presas, tendo em vista que há o contato com as pessoas que estão fora da prisão, especialmente por meio dos agentes penitenciários, dos guardas penitenciários, da equipe que trabalha dentro da prisão, né? Lena, você que é médica, é possível para essas pessoas que estão presas, né, que portanto já vivem em isolamento, acreditar que é possível criar zonas de isolamento dentro das prisões? Isso você acha realizável, factível? Factível se for obedecida o que já foi recomendado pelo Conselho Nacional de Justiça, né? Então, se você diminuir o número de pessoas lá dentro, pode ser que seja factível. Agora, veja, eu estou lendo aqui umas recomendações da Sociedade Brasileira de Medicina e Família e Comunidade para o enfrentamento do Covid nas prisões. São medidas que não conversam com a realidade, porque fornecimento de app para todos os servidores penitenciários. Veja bem, não tem equipamento de proteção individual, máscara, luva, nos hospitais. Você entendeu? A gente está vivendo E isso também não é só no Brasil, é no mundo. Tá? Adoeceu o mundo inteiro precisa usar equipamentos de proteção individuais e não tem. Então, você acha que teria para a prisão? Eu trabalhei no Ministério da Saúde de 2007 a 2009 e eu fui diretora adjunta do Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas, onde tem a saúde no sistema penitenciário. Para você ter uma ideia, todo ano tinha um recurso para ser usado por ONGs, estados, municípios, para fazer ações. Eu tentei propor uma ação justamente com essa coisa de deixar o bebê junto com a mãe até 1 ano de idade. Não tinha local para poder ser feito isso. Não ficam mais tempo porque não tem espaço. A superlotação impede qualquer ação dessa. E para você ter uma ideia, essa era uma área que o dinheiro sobrava todo ano. A única ONG que ia lá pegar o recurso era a pastoral do sistema penitenciário. Só que não iam pegar o recurso lá. E olha, a gente ligava para 20, 30 instituições. A população do sistema penitenciário sofre um preconceito imenso, juntamente com a população que tem distúrbios em saúde mental,
tá? Juntamente com a população indígena, e agora um pouco menos, mas também a população negra. Então, essas são populações vulneráveis, e se você for olhar para a cadeia, aí você tem uma conjunção dessas vulnerabilidades, e isso torna um ambiente completamente desprovido de ações de saúde. Tem 2 estados que não têm qualquer ação de saúde, Alagoas e Sergipe. Nas cadeias não tem qualquer. Não é que tenha uma técnica de enfermagem, uma enfermeira, não tem nada. Então, como é que a gente pode falar em fazer isolamento vertical sem dar as mínimas condições, né? Não, e inclusive um relatório do próprio Ministério da Saúde diz que dentro das prisões o risco de contaminação pela tuberculose é 28 vezes maior do que na população em geral, né? Tendo em vista que o modo de propagação da tuberculose é semelhante com o modo de propagação do coronavírus, a perspectiva é muito ruim, né? E nós já estamos recebendo informações, a imprensa já está noticiando, acho que até o DEPEN já tem também um monitoramento específico sobre isso. Já há vários casos de suspeita de coronavírus nas prisões, né? Olha, para você ter uma ideia, uma das recomendações aqui, não factíveis, é assim, o preso não deve pegar nas grades. Por quê? Porque em ferro e aço, o coronavírus pode durar até 5 dias. Para você ter uma ideia. Tá? No assoalho, dependendo das condições, tá? Se não for condições muito quentes, se não houver umidade, como o próprio Erivelto falou, que não tem a mínima ventilação, ele pode também durar no assoalho 5 dias. Então, quando você tosse, que saem aquelas gotinhas da sua boca, aquelas gotinhas elas flutuam um pouco e, de repente, elas pousam numa superfície, seja o chão, seja a parede, seja as grades, e aí vai uma outra pessoa, pega lá. Quer dizer, eu diria que é um rastilho de pólvora isso, né? Sim, sem dúvida. Erivelto, muito se fala a respeito de pessoas saudáveis não serem afetadas pela doença, né, pelo Covid-19. Inclusive, o presidente da República, Jair Bolsonaro, disse há algumas semanas que ele, pelo histórico de atleta que ele tem, se ele pegasse a doença, seria apenas uma gripezinha, né? Como é que a pessoa que está presa, ela faz para se manter saudável? Como você percebia a condição de saúde das pessoas na prisão? E como manter bons hábitos de higiene, como, por exemplo, lavar as mãos com água e sabão com frequência, né, que é uma das recomendações para a prevenção da doença, dentro da prisão? A pessoa dentro da prisão, ela conta com a sorte, Marona. É assim, se ficar doente, vai ter que contar com a sorte. Porque o preso, muitas das vezes, ele nega o serviço, né? Chamar logo o serviço de saúde, porque no meio do percurso teme a ser torturado. Então ele prefere se tratar na cela. E a situação fica pior, porque pessoas com tuberculose ficam no meio de pessoas que estão saudáveis, pessoas com outras doenças pulmonares ficam no meio e se cuidando ali no meio das outras pessoas saudáveis. Então, conta muito com a sorte para não ficar doente. E se prevenir é quase impossível, não tem como. Você vê que as pessoas precisam tomar sol por conta da vitamina D, né? Olha, as condições que o Erivelto descreveu para a gente, impossível tomar sol numa cela sem ventilação, sem nada. Uma das medidas a serem feitas seria justamente garantia desse banho de sol, né? E esse banho de sol ele não é cumprido. Pois é. Ele não é cumprido. E assim, também na questão de higiene, a água, às vezes, eles ligam a água 2 vezes ao dia, assim, no máximo, e com uma frequência, tipo, no máximo 30 minutos, 40 minutos.
E como que uma cela com mais de 100 pessoas vai conseguir se higienizar? Não tem tanto esse hábito de lavar a mão, porque falta água, falta material de higiene, não são todos que recebem visita, são poucos que recebem, quem não recebe visita fica com uma higiene muito ruim, muito precária. Pois é. E uma das principais recomendações da OMS é que se teste o maior número possível de pessoas, né? E nas unidades prisionais, como nós já mencionamos, né, em que menos de 1/3 das unidades prisionais contam com algum tipo de serviço de saúde, portanto, a regra é a maioria das unidades prisionais sem qualquer estrutura, sem profissionais da área da saúde. Existe algum tipo de exame que pode ser feito? Então, levam-se para a UPA, né? Aqui no Rio de Janeiro, no caso, em Jericinó, tem uma unidade de pronto atendimento, mas a estrutura ela é bem precária, atende casos apenas de emergenciais, e eu creio assim que provavelmente não está sendo feito nenhum tipo de teste para ver se a pessoa real está contaminada. Olha, Cristiano, essa seria uma estratégia, né? Primeiro, diminuir a superpopulação. Segundo, testar todo mundo. Aí sim, daria para eu fazer umas coortes, colocar um grupo separado do outro, que não tem, entendeu? Agora, quando eu falo testar todo mundo, é testar, inclusive, os funcionários. Sim, claro. Do diretor até, enfim, qualquer pessoa que trabalhe lá na higienização, enfim, em qualquer local, além dos presos, né? Não, sem dúvida. Lena, a prisão, ela faz mal à saúde? Porque quando nós analisamos as evidências científicas, o que fica claro é que, enquanto fora da prisão, a chance de contrair uma doença, digamos assim, definida num determinado risco, dentro da prisão esse risco aumenta, inclusive o risco de morte violenta, né? Dentro da prisão é muito mais alto esse risco do que fora. A prisão faz mal à saúde? A prisão faz mal à saúde, e principalmente uma prisão que não reabilita, que serve muitas vezes só apenas como um depósito de gente. 100 pessoas numa cela, não tem como você ter nenhum tipo de saúde, nem mental, né, nem física. Às vezes não tem local para se deitar. Eu sempre digo que a gente, como sociedade, combinou, que foi uma combinação constitucional e de códigos civis e outros, que a pessoa que fosse apenada, ela iria cumprir a sua pena. Nós não acordamos que nós mataríamos essas pessoas. Nós acordamos que a gente tentaria reabilitá-las. E não é isso que acontece. A gente vê isso diuturnamente acontecendo com todos os apenados. E não apenados, como o Erivelto falou, né? Se a gente contar que 40% não teve nem visto a causa de por que está lá, entendeu? Então, a gente prende muito quem não deveria estar preso. Tá? Sem dúvida. Erivelto, você quer complementar? Sim, até pegando um gancho um pouco que a doutora Helena disse, no meu caso mesmo, eu fui preso por um crime que eu não cometi. E isso que me fez real lutar, de estar aí estudando e mostrando para o Estado que o certificado que eles queriam me dar de bandido não era o que pertencia a mim. E eu continuei os meus estudos e hoje eu estou galgando aí no direito. E legal. Assim, eu fiquei preso com pessoas que cometeram os crimes mais bárbaros, sem eu mesmo ter cometido nenhum tipo de crime. Eu fui entender o que era a dinâmica de cadeia, o que era real o tratamento, né, com os presos, e vi que era bem diferente do que se relatava, né? Existem pessoas que real não tem o mínimo para poder estar ali naquele lugar.
Mas, mesmo assim, o Estado punitivista coloca a pessoa juntamente com outras pessoas que, real, cometeram crime. E, nesse ciclo, não há como haver ressocialização, né, do preso. A pessoa sai dali cada vez mais revoltada. Eu tive todos os motivos para sair mais revoltado, mas eu usei minha revolta de uma outra forma, né, no qual eu vou poder, de fato, me vingar, mas me vingar tipo, da forma que a lei ela coloca. Sem dúvida. Cobrando os seus direitos e os deveres do Estado. Sem dúvida, sem dúvida. Eu queria fazer referência aqui às pessoas que estão nos assistindo, o Felipe Gomes, o Fernando Bilenque, a Margarida Cardoso, o Felipe Gomes, a Márcia Holanda, ela diz assim: liberação dos apenados de menor gravidade, principalmente nos crimes envolvendo maconha. Nos Estados Unidos, o consumo legal aumentou durante a pandemia e é considerado serviço essencial como as farmácias. Droga também é remédio. A Tainá Moraes, debate muito bom, parabéns pela plataforma por trazer pessoas que realmente conhecem o terror que acontece nas prisões. Valeu, Erivelto. A Raíssa Belintani faz uma pergunta. Lena, as prisões e a entrada nas unidades prisionais continuam durante a pandemia. Quais riscos você destacaria nesse contexto? E quais medidas de urgência poderiam ser tomadas? Olha, primeiramente, é o uso de máscara. Eu acho que nós temos que agora entrar num momento que a gente chama de mascarização da sociedade. Tem que ter todo mundo de máscara. E lavar as mãos. Tem que lavar as mãos para entrar. E é um indivíduo que veio da rua. Não sei se ele trouxe Covid. Ainda está assintomático. Então, talvez ficar a 1 metro de distância da pessoa que ele foi visitar. Quer dizer, são informações simples, né, e que poderiam melhorar muito a vida de quem está lá dentro, esperando uma visita, e que vai fazer bem para a sua saúde mental. Se tomassem quando a pessoa chega, ela sofre uma série de revistas e constrangimentos que duram muito mais tempo do que lavar a mão e dar uma luva, ou pedir para a pessoa trazer a luva. Perfeito. Erivelto, você que tem esse trabalho junto à Marcha das Favelas, né, que convive com essa realidade, como seguir as recomendações nessas comunidades? A gente ouve falar, alguns jornais publicam, inclusive, que há algumas recomendações, há sugestões para que as pessoas cumpram a quarentena e o isolamento dentro das comunidades. Como é essa realidade? É difícil, né? Porque o povo da favela, ele por si só, ele já é livre, né? As pessoas, elas conversam na porta de suas casas, interagem, sempre tiveram acostumadas a isso, e agora com essa informação, tipo, no início foi até cumprido, mas hoje em dia não tem sido tão, assim, efetivo, né? As pessoas não têm feito mesmo cumprido de fato essa quarentena, e tem se colocado em risco, né? E aqui na favela, a informação que chega pelos veículos de comunicação é de uma forma desesperadora, né? São pessoas que não têm tanta compreensão, não entendem muito o que é de fato a doença, e tem se comparado a doença a outras doenças até mais graves, e não tem tomado essa precaução, né, as pessoas. São poucos que, de fato, usam álcool em gel, higienizam as mãos com água e sabão. Não tem sido cumprido muito isso, não. São poucos, devido também à informação que é passada. Eu acho que deveria existir uma cartilha mais explicativa com a linguagem do pessoal que mora aqui, para poder ter uma compreensão de fato da gravidade do Covid-19. Mas o que a gente observa também é que, de uma maneira geral, em todo o Brasil, há pessoas que resistem ao isolamento social, à quarentena,
e, inclusive, busca-se argumentos econômicos, a questão do desemprego, etc., para tentar furar. O próprio presidente da República está empreendendo uma campanha que contraria o seu ministro da Saúde, né? Lena, como fazer para lidar com essa realidade em que o presidente da República tenta desmoralizar o seu ministro da Saúde? Olha só, primeiro assim, a gente tem que separar ciência de credo, né? O que eu acredito pode não ser ciência. Então, ele como um líder da nação, ele tinha que seguir nesse momento, que a gente já tem poucas evidências sobre essa doença, ele deveria seguir o seu ministro da Saúde. E o ministro da Saúde deveria ser não relaxar em nenhum momento as suas orientações, por conta de eu creio. Não, em ciência não é fé. Fé, cada um tem a sua. Ciência vai atrás de algumas evidências para mostrar para a gente o que naquele momento, porque a evidência também ela é momentânea, o que naquele momento parece ser o caminho da doença. Então, ele deveria seguir a ciência. Ele deveria saber que a Terra é redonda, né? E por meios científicos, não crer apenas. É verdade. Erivelto, nós tivemos aí diversos países, né, que determinaram a liberação de pessoas presas. Então, o Irã libertou quase 40 mil presos, o Bahrein, Indonésia, enfim, países em todo o mundo tomaram essas medidas, esvaziaram suas prisões, especialmente aqueles países que vivem uma realidade semelhante à do Brasil, com superlotação, tiraram das prisões, porque a prisão é, sem dúvida, um foco potencial de transmissão da doença que vai atingir toda a sociedade, né? Por que no Brasil falar em desencarceramento é tão difícil, né? Por que nós, brasileiros, temos esse apego à prisão, né? Essa tara punitiva, essa vontade de punir e de encarcerar? É um monstro que é criado, né, diariamente nos telejornais, né? Das pessoas sendo presas, a maioria delas oriundas de favela, que possuem, né, a cor negra, né, muitas das vezes, e o que é noticiado dessas áreas vulneráveis é que nesse local só há violência, nesse local só mora monstro, não coloca as coisas boas de fato de que acontece na favela, e tem isso como resultado, né? A maioria das pessoas hoje presas aqui no Rio de Janeiro são pessoas que foram pegas com a quantidade de drogas elencadas ali na lei de drogas, né? Fazendo com que a população carcerária cada vez mais aumente, e por isso que aqui é difícil, né? Tá se tratando essa questão, né, de libertação das pessoas que se encontram privadas, devido a esse monstro que foi criado na sociedade. Pois é, uma sociedade como a brasileira que tem a terceira maior população prisional do planeta, né? E num país com tantas carências, com tantas ausências do Estado, né? Quando a gente fala, por exemplo, o próprio direito à saúde, que é um direito social constitucionalmente previsto e ainda não integralmente assegurado. No entanto, Lena, eu queria te ouvir sobre isso. Num momento como esse, né, de uma pandemia em que a gente assiste o mundo inteiro tendo que lidar com essa situação, com uma emergência sanitária, ter um sistema único de saúde, público, universal, que tem por objetivo justamente atender a toda a população, é muito importante, né? Quer dizer, talvez uma das lições que essa situação tenha nos trazido por que não investimos mais, por que não valorizamos mais
o nosso Sistema Único de Saúde, não é mesmo? Olha só, Cristiano, o SUS é uma coisa fantástica. Se você pensar que da fronteira para dentro, qualquer pessoa que esteja no país, qualquer, brasileiro, estrangeiro, tem direito ao SUS. Tá? Para você ter uma ideia, na última semana foi noticiado que um dos marinhos foi internado para sofrer um transplante de fígado aqui em São Paulo. Acho que foi semana passada, pelo Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde faz 90% dos transplantes do país. Até um pouquinho mais, 94%. E a gente ter uma rede que chega na população lá perto de onde ela mora, que ainda é pouca, que são as unidades básicas de saúde, que o pessoal chama de posto de saúde, ter isso nas comunidades, você não tem ideia de como isso está sendo um alívio para as pessoas. Elas poderem ir até lá, elas poderem perguntar, elas poderem tirar a sua dúvida lá. E esses lugares estão ainda sem nenhum suporte forte de equipamento de proteção individual, mas as pessoas não estão deixando de ir até lá. Tá? Tanto os funcionários, porque assim, outra coisa é que assim, você está me vendo falar com esse orgulho, porque eu sou uma funcionária do SUS, Sistema Único de Saúde. Quem trabalha no SUS tem orgulho do SUS, conhece. A gente tem um sistema de vacinas que nenhum país do mundo tem. E não é gratuito. A gente paga o nosso imposto e isso vem de volta. A gente gostaria que viesse muito mais. E aí a gente vê agora o SUS reconhecido, porque é o SUS que vai tomar conta de todos esses hospitais de campanha. É o SUS que vai receber gente para triagem. É o SUS que vai fazer os primeiros cuidados. E quando a gente vê agora todo mundo se referindo ao SUS como, olha que só, Sistema Único de Saúde, a gente só quer dizer o seguinte, financiem melhor o SUS. Façam para a gente uma coisa que não foi feita e que, inclusive, foi retirada nesse governo agora, que é aumentar o financiamento, dar um financiamento. Alô, Lena, você tá nos ouvindo? Alô, Lena, não sei se houve algum problema com ela, mas alô, Lena, você está nos ouvindo? Tivemos um pequeno problema com a Lena, mas tivemos também a fortuna e a alegria de ter a entrada do Paulo Faria. Adequado ao Sistema Único. Alô, Lena? Oi, Paulo, muito bom tê-lo aqui conosco. Paulo, diretor da Companhia Teatral Pessoal do Faroeste, um ativista dos direitos humanos, alguém que atua há muitos anos nessa militância. Um prazer tê-lo aqui, Paulo. E hoje nós tivemos um episódio, ontem, na verdade, né? A Prefeitura de São Paulo fechou um dos únicos equipamentos de atendimento à população de rua na região central de São Paulo, e você esteve envolvido aí nessa resistência a essa iniciativa, que acabou depois revertida pela Justiça. Muito boa noite, muito bem-vindo, Paulo. Boa noite, desculpa o atraso, a gente estava distribuindo 200 cestas para as famílias aqui do entorno, terminamos agora. Prazer estar aqui. Fala um pouquinho sobre esse episódio, esse fechamento aí do Atende na região da Luz e a decisão judicial que reverteu essa decisão. Mas não reverteu as bombas, né? Hoje a gente teve cenas de violência novamente à tarde, com bombas, feridos. Eu estou aqui cumprindo a quarentena, eu vim para cá porque eu achava que ia ter muita ação da polícia, mas ela, ao contrário, o governo abandonou absolutamente tudo aqui, tirou o Atende, e a gente entendeu que ele ia deixar as pessoas morrerem, e tanto que a ação de ontem, de certa forma, nos pegou de surpresa, porque a gente achou que simplesmente eles iam abandonar, ou seja, eles voltaram a essa ação. Ontem a cena foi uma cena de uma crueldade absurda, porque amanheceu chovendo, era um dia frio,
a gente começou a receber bicicletas aqui de ativistas que foram para lá às 5 da manhã, e quando foi 7, eu não sei o número de pessoas, mas certamente mais de 200, 300 pessoas, tem fotos que a gente compartilhou, que elas foram expulsas e ficaram andando, depois a GCM expulsou elas novamente aqui da esquina. A gente está na Rua do Triunfo, na Rua do Cinema de São Paulo, a Boca do Lixo, hoje Cracolândia, e, enfim, é desesperador, assim, porque a gente está aguardando a qualquer momento uma cena cruel, que é de um abandono. Por exemplo, a gente cadastrou 800 famílias, hoje acho que a gente passou de 1.000, ontem no cadastro, a gente não conseguiu contar, sem nenhum tipo de cuidado, Senhoras, tanto que, se vocês virem as fotos que estão no Face, vocês vão ver quantidade de mães, mulheres grávidas, crianças, idosos. Quer dizer, o governo abandonou isso aqui para um grande genocídio, né? Então, tem sido muito cruel tudo que a gente tem visto aqui. Eu nunca vi esse tempo todo que eu estou aqui tanta cena de crueldade, seja pelo abandono ou pela polícia. Hoje a gente distribuiu as cestas aqui com a polícia jogando bomba lá, né? Helicópteros, eu não conseguia falar no megafone. A gente teve hoje mais de 300 pessoas aqui, a gente distribuiu essas cestas. Então, enquanto a polícia jogava bomba, a gente dava alimento. Eu acho que isso é um termômetro desse governo, do Dória, da criminalização, né, de tudo o que se faz sobre drogas aqui, como o governo encara essa situação, e é desesperador a situação de todo mundo que está na rua hoje, porque a gente não sabe o que vai acontecer. E se a gente pensar os cortiços em volta, né, a gente cadastrou já 120 famílias com a Janaína, que é uma líder comunitária. Essas famílias não tinham assistência nenhuma, ou elas ficam trancadas dentro de casa, com todo mundo de um pensionato, ou elas vão para a rua conviver com o usuário de crack, numa situação que ninguém sabe onde quem está infectado. Nós acreditamos que todo mundo aqui está infectado, né, partindo desse princípio. Foi o que nos veio vir para cá, foi o fato de que a gente não pode ter medo do que a gente não vê. A gente não sabe os dados e a gente não pode deixar que esse medo nos deixe de acompanhar e assistir essas famílias, né? Porque são muitas famílias, é desesperador, às vezes tem briga na porta, tem gente que cai, aí às vezes chega alguém e fala, pô, mas vocês estão aglutinando pessoas. Como? As pessoas vão morrer de fome, né? A fome mata mais do que o corona aqui, né? Então, a Cracolândia, a gente percebeu que um dos grandes problemas dela, o que faz hoje, para mim é muito claro isso, é a fome. As famílias que moram em volta têm relação com a Cracolândia a partir da fome, né? Então, a gente só detectou nesses 16 anos que a gente está aqui, esse dado agora que a gente conseguiu acessar essas famílias. A gente nunca acessou. Porque moram em cortiços, porque moram em ocupações, em favelas, então elas não se reconhecem nesse espaço e elas não assumem endereço, não nos recebem. Então, isso está sendo incrível. A gente já cadastrou, vai chegar em 1.500 famílias. A gente tem um projeto que a gente construiu de R$4.800.000 para alimentar 1.500 famílias durante um ano. O valor mensal é de em torno de 300 a 500 mil. Né? Então, Paulo, eu queria que você falasse um pouco sobre essa campanha de arrecadação, as pessoas que desejarem ajudar, contribuir, como é que elas podem fazer? Então, elas passam um e-mail no pessoaldofaroeste@gmail.com.br. Meu telefone é 982499713. A gente não está divulgando o número da conta porque está tendo muito caso de clonagem, então a gente tem esse cuidado. Então, toda e qualquer... A colaboração maior é fazer chegar comida aqui. Mas a gente tem um movimento muito grande de dinheiro que está sendo depositado. A gente está mobilizando muita gente, ao mesmo tempo a solidariedade em torno disso tem sido incrível. E então a gente precisa de comida, né? São muitas famílias. Hoje, acho que são mais de 1.000, a gente já atendeu 500 e poucas com cesta básica. A gente não conseguiu voltar para o final da fila de quem pegou há 15 dias atrás. Então, parece que a gente está num outro... um outro país, né? Não é São Paulo. A gente está falando ao lado da Sala São Paulo, Pinacoteca do Estado, 2 secretarias de cultura, a Defensoria Pública, a Ouvidoria, a Faculdade de Direito. As pessoas estão no meio disso tudo, né? Eu acho que tem que haver uma discussão sobre isso. A gente tem que rever, porque não dá mais para pagar quem não nos defende, né? Isso, ouvindo o depoimento de todas as mães, é assustador. É assustador. E aí a gente decidiu montar esse programa para não ser imediatista,
não é caridade, é solidariedade, é humanidade. Então, a gente quer dar continuidade a essas famílias, elas têm direito à comida. Então, quem puder nos ajudar nesse primeiro momento, deposite o que pode, reúne amigos, dinheiro, enfim, faça coletas, vaquinhas, depositem na conta, já que a maioria não é daqui, mas principalmente, quem não é daqui, atenda alguma organização na sua cidade, né? Porque também a gente está conseguindo mobilizar muito São Paulo, então é muito bacana, porque a fome hoje eu acho que é o maior problema para enfrentar essa pandemia, né? Porque sem comida as pessoas vão para a rua, atrás de dinheiro, atrás de comida, diminuiu o número de famílias na rua aqui, porque elas têm comida em casa, né? Então elas estão conseguindo ter o direito de cumprir uma quarentena. Então, eu acho que a gente precisa trazer essa pauta da fome para dentro da discussão sobre o coronavírus. A gente não pode só se ater no controle de todas as ordens e normas que estão sendo criadas acerca do corona, mas essas famílias precisam de comida, que senão elas vão adoecer e vai ser o cenário ideal para a morte delas e para uma infecção. Muitas pessoas estão sendo, de alguma forma, curadas, porque tem comida. Sem dúvida. Lena, eu vou pedir para você, por gentileza, inclusive a Júlia, que nos assiste aqui, pediu, gostaria que a doutora Lena terminasse a última fala, que foi cortada por problemas de vídeo e áudio. Nós tivemos um pequeno problema e a sua última fala não completou. Você estava falando da importância do SUS e, enfim, desenvolvendo o raciocínio. Eu queria que você, por gentileza, retomasse do ponto em que você tinha parado. Só dizendo que a gente tem muito orgulho do SUS e a porta de entrada do SUS são as unidades básicas de saúde, os postos de saúde. É lá que está mais próximo da comunidade. Mesmo quando tinha o programa na Cracolândia de Braços Abertos, a gente mantinha equipes de rua indo até lá, né? E, bom, de Braços Abertos eu não posso nem... só posso falar bem dele, do bem que trouxe, e também das bolsas trabalhos que essas pessoas aí tinham para se sentir como cidadãos, que são. E o SUS, é esse SUS que vai nas ruas, nas praças, é o SUS que acolhe, é o SUS que temos uma rede de saúde mental, é o SUS que está acolhendo para fazer a triagem do corona, que está dando informação para as pessoas, trazendo para elas um pouco de alento em relação a esse monte de informações desencontradas que, infelizmente, o governo traz para a gente. É o SUS que está internando nas UTIs, as UTIs que estão cheias, a UTI do Santa Marcelina, na Zona Leste, que tem 40 pacientes lá. Enfim, essa é muito interessante, porque o Santa Marcelina, todo dia, ele coloca quantos pacientes ele atendeu, quantos pacientes positivos, e quando você vai ver as estatísticas, não bate com o que o Santa Marcelina falou. Então, isso é outra coisa, a gente tem um número também fictício. Concordo com o Paulo, não adianta cuidar das pessoas em relação a uma doença e não cuidá-las completamente, integralmente. O SUS prevê isso, a integralidade, né? E as questões de suporte social para que as pessoas possam viver, R$600 foi dado para as pessoas e até agora estão fazendo conta, estão cortando pessoas. Então, esse não é um momento de cortar ninguém, esse momento de dar para as pessoas, para que elas possam sobreviver dignamente dentro das suas casas, sabe? Não 600, muito mais que isso. Algumas prefeituras têm feito umas coisas boas. Eu soube hoje de Araraquara, que está pegando a população de rua e colocando em hotéis, acolhendo as pessoas. Quer dizer, boas práticas. Você olha, acontece. E geralmente vem a partir do agente comunitário, da equipe que vai até a rua no atendimento. Esse é o nosso SUS. É o SUS que vai até a UTI. É o SUS que lá no Instituto de Medicina Tropical detectou o corona pela primeira vez. Tudo isso é a nossa grande rede SUS. Erivelto, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Você que é um militante, você que é um ativista, você que é um líder comunitário e que lida com essa realidade, né? Com a dificuldade
que a população em geral tem de ter acesso a direitos sociais, como é o caso do direito à saúde, né? As coisas aqui, desde quando a Constituição Federal foi promulgada, nunca de fato aconteceram, né? A gente escuta relatos de violações a direitos humanos, a gente escuta o não respeito aos direitos e garantias fundamentais, a gente, desde sempre, não tem direito à educação, a gente não tem direito à saúde, ao mínimo do saneamento básico, e sempre fomos esquecidos, né, pelo poder público. Eu estou falando, assim, especificamente da área da Zona Sul do Rio de Janeiro, a favela. Eu moro no Morro do Cantagalo, e aqui embaixo, olhando, já é Ipanema, Zona Nobre, um dos metros quadrados mais caros do Rio de Janeiro, que o que fizeram foram esconder o morro com uma torre, e de lá de baixo do asfalto não tem como você ver que existe uma favela atrás, que logo ao sair dessa torre, que no caso era um elevador que está desativado, e que era de acesso às pessoas da comunidade para não subir tantos degraus, está desativado ali, e quando você sai dali, você já vê esgoto a céu aberto, você já vê pessoas que precisam, de fato, ter um saneamento básico, né, o mínimo de dignidade para poder sobreviver, e não acontece. Aqui é nós por nós mesmo. A gente se ajuda, a gente é solidário um com os outros, vive, de fato, em comunidades, passando, de fato, informações necessárias para convivência melhor em coletivo, né? Porque é muito complicado viver nessa situação. O Estado, ele sempre esteve ausente. A única presença do Estado é em operações policiais. E isso tem que mudar. Isso tem que ser diferente. Espero que daqui para frente, quando acabar essa pandemia, possa se pensar, né, num novo modelo de política de segurança, não só o enfrentamento, mas entrar, assim, a entrada do Estado com saúde, com saneamento básico e principalmente educação, que isso tudo é tirado da gente no momento que está tendo a operação policial, que elas acontecem muitas das vezes em momentos que as pessoas estão saindo para ir para os seus trabalhos, que as pessoas estão levando as crianças para a escola, jovens estão indo estudar, estão indo praticar suas atividades e são interrompidos. Isso há muitos anos, né, acontece e sempre tem acontecido. A gente precisa olhar para essas áreas com um pouco mais de cuidado e ver que aqui existem pessoas que querem mudar de vida, querem a mudança de vida, que precisam dessa mudança de vida, não sobreviver apenas a esta realidade que é imposta a cada um de nós, né? A realidade que aqui é um local que é a realidade, né, passada, né? Que aqui é um local que apenas a violência opera, e sendo que da favela a gente pode ver que sai muitas coisas boas, né? A música que existe hoje no Brasil, a maioria sai daqui da favela, artistas, atletas, tá saindo agora um número de pessoas assim estudadas, que tem determinada graduação em diversas áreas. A situação tem mudado devido à resistência, né? As pessoas não se conformam mesmo na situação no qual ela se encontra. Eu até me encaixo também nesse número de pessoas. Não, sem dúvida. E a riqueza cultural, né, que existe dentro das favelas é algo também indiscutível e que precisa ser reconhecido, né? Então, isso... E o Paulo, que é alguém que trabalha diretamente com essa população, Paulo, eu estou aqui com... a Marília Lopes, ela pede para escrever o contato, ela ouviu a sua... você deu o e-mail, mas acho que ela não conseguiu anotar. Você pode repetir, Paulo? 982499713 982499713 e pelo e-mail pessoal do Faroeste @gmail. Então, pessoal do Faroeste @gmail.com. Diga lá. O Erivelto é incrível isso que você falou, porque aqui é uma realidade muito parecida.
né? Por exemplo, a Cracolândia, 70% dela é negra e egressa do sistema penitenciário. Um genocídio que não aconteceu lá acontece aqui na rua. 90% das famílias que a gente está levando a cesta é negra nesse lugar, e são favelas, né? São favelas urbanas aqui. E me parece que há, nesse momento, no Brasil, um projeto, nesse coronavírus, de aproveitar para um genocídio mesmo, para colocar em prática com um total desamparo, né? Porque é impressionante, eu não sei, eu queria te ouvir um pouco sobre a realidade no Rio de Janeiro, de como é que está sendo, como é que vocês estão se organizando na favela em relação a isso, assim, como é que a comunidade, porque uma coisa impressionante, eu tenho acompanhado, tipo aqui a Cracolândia, a gente achava que nesse momento já teria acontecido um caos, né? Mas não tem casos, assim, são pouquíssimos os casos. E eu tenho acompanhado as favelas e o caso tem crescido muito mais numa classe média, né? E então me parece, eu queria ouvir de você o que você acha disso, né? E como é que vocês estão organizando? Então, aqui a gente já está acostumado, né, com o abandono do Estado. O Estado só está se fazendo presente mesmo nas operações policiais. Ninguém chega aqui para poder distribuir um material de limpeza, alguma coisa útil mesmo para poder fazer assim, né, de fato, que a nossa dor seja diminuída. E aqui está sendo nós por nós. Tem diversas campanhas de arrecadação de alimentos, de material de limpeza, que tem chegado a algumas famílias, né? A Marcha das Favelas também tem feito a nossa campanha, né, de arrecadação de alimentos, de distribuição de quentinhas para moradores em situação de rua, e a gente está, assim como você aí, contando com a colaboração das pessoas para que doem, e assim a gente repassar. A demanda ainda ela é muito grande, a gente não consegue atender um número de pessoas, né? Muito poucas pessoas, muitas poucas cestas que dá para poder. Então a gente está fazendo a seleção daquelas pessoas que estão mais precisando, né? Mesmo sabendo que tem outras que também estão precisando, e está sendo tipo na seleção, né? Aquela família que se encontra com um certo número de integrantes, aquela mãe solteira que não tem de onde tirar recursos. A gente tem feito dessa forma a distribuição aqui, tem contado com a ajuda de alguns comerciantes, né, que estão fazendo aquela promoção, né, de levar 5, um é nosso, tipo, eles estão vendendo 5 produtos, a cada 5 levados, eles doam para a Marcha das Favelas, e assim, a gente está contando com a solidariedade mesmo, das pessoas para poder estar atendendo essas pessoas. Elisel, você está sabendo de casos de corona em Cantagalo, como você me falou que mora aí? Não, aqui ainda não teve nenhum caso, graças a Deus, nem suspeito, nem confirmado, mas a gente está sabendo que já existem casos em outras favelas, até com óbito. Na Rocinha teve 5 óbitos já por coronavírus. Se eu não me engano, no Complexo do Alemão já teve também um óbito. Tem alguns casos suspeitos, sim, nas favelas aqui do Rio, com óbitos também. Muito bem. Lena, deixa eu te perguntar, e depois eu queria também ouvir o Paulo e o Erivelto. Alguns setores mais, digamos assim, conservadores, né, mais reacionários, eles estão defendendo a internação involuntária de pessoas que frequentam cenas de uso público de drogas. Então, o Paulo mencionou a região da Luz ali, a Cracolândia. Nós temos em todo o Brasil locais, né, praças, avenidas, locais públicos em que pessoas se reúnem para usar drogas, normalmente pessoas que já vivem em situação de rua, e existe uma grande polêmica a respeito da possibilidade do Estado determinar a internação dessas pessoas contra a sua vontade. A gente já sabe que a internação contra a vontade da pessoa é um recurso extremo que só pode ser utilizado em situações muito excepcionais. O fato da pessoa apresentar, por exemplo, uso problemático de drogas, por si só não justifica essa internação à força.
nesse momento de pandemia, em que o isolamento social é recomendado? Como lidar com essas situações de cenas de uso público? Eu acredito que a internação contra a vontade, a segregação, o confinamento, certamente não é a melhor opção em casos assim. O que você acha, Lena? Com certeza não é. A internação compulsória, ela deve ser utilizada no mínimo do mínimo. Mesmo assim, nesse mínimo ainda é contestada. Né? E para as pessoas com cena de uso na rua, não. O que deveria ser feito? Deveria ser feito o que já foi feito uma época. Colocar, como o Erivelto falou, precisa de saúde lá. Precisa que essas pessoas se sintam úteis, trabalhem. Cadê a bolsa para essas pessoas? Precisa que essas pessoas tenham um grupo onde elas possam ter um lazer, né? Ou seja, onde elas possam organizar o seu espaço de moradia de uma forma digna. Quer dizer, precisa da presença do Estado, mas de um Estado solidário, não de um Estado punitivo que vai até lá para tirar, para bater, para lesar mais essas pessoas. Quando o Dória entrou na prefeitura, ele fez também uma... Bom, eu trabalhava no centro de São Paulo e várias vezes vi que essas pessoas sofreram esse tipo de violência que o Paulo descreveu até um pouco aí. E esse tipo de violência era repetido, era sistemático. Né? E depois veio, então, a figura da internação compulsória. Nessas internações, o que a gente sabe do que ocorreu lá dentro, de danos a essas pessoas, foram danos muito maiores do que elas estavam sofrendo na rua. Tem que tratar na cena, tem que levar o Estado para a cena. O Estado solidário na sua representação de saúde, na sua representação de segurança pública solidária, enfim, na sua representação de direito, moradia digna e tudo mais. Paulo? Bom, aqui é muito... Eu acho que aqui em São Paulo, nesse lugar onde a gente está, é uma das regiões onde tudo é muito mais cruel, eu acho, porque tem esse centro que é a Cracolândia, né, esse espaço, né, que é a Cracolândia, e a presença da polícia de uma forma muito maciça, né? A gente só vê o Estado aqui com a polícia, né? Tanto que a GCM, ela está cuidando da gente nesse momento. Hoje foi uma situação muito esquisita, que ela estava na porta nos protegendo, onde a polícia tem que estar, e a mesma polícia estava a 3 quadras soltando bomba. Então, e aqui tem uma rede de direitos humanos muito forte, né? É um foco que está o tempo inteiro em noticiários. Hoje eu fiquei sabendo que diminuiu, nesses últimos dias, o número de mortes na favela, porque a polícia não está entrando na favela, né? Então, deu uma estagnada, né, nas mortes. Então, a gente não sabe, mais de 500 pessoas já sumiram do fluxo. A gente não sabe onde elas estão, elas foram exterminadas, né? Eu já vi mortes na rua, a polícia matando, eu já vi usuário matando, e não dá tempo, né? O Dória, ele tem feito uma coisa tão rápida, né? Ele está aproveitando esse momento do Bolsonaro para se colocar como oposição e se disfarçando em tudo que a gente... Desde que o Dória assumiu, eu nunca vi essa região tão violenta. O que você está falando, Lena, é de fato, quer dizer, o de braços abertos, eu queria comentar, que de fato foi a única coisa que eu vi. Eu estou há 20 anos aqui, há 16 morando, e eu nunca vi alguma coisa parecida com o de braços abertos. A gente rompeu com o projeto no último ano, porque a gente queria que os usuários fossem remunerados na oficina que a gente dava, como ele era na varrição. A gente tinha tido o congresso da plataforma de drogas, o endereço da Cultive é aqui, então não fazia sentido a gente ser evento, ou seja, tem um grupo de usuário aqui, no mês na semana que vem outro. Aí a gente exigiu, ganhamos fora, né? E aí o final do ano, na campanha, eu me encontrei com ele, com o Dimenstein numa mesa, eu pude fazer essa crítica, ele falou que não, ia rever isso tudo, a gente ia trabalhar dessa forma, ele perdeu.
Aí depois lançou a campanha, a presidência aqui, dizendo que a gente ia discutir isso no Ministério Público. Né? Nesse momento em que aconteceu a pandemia, a gente conseguiu fazer um fundo de caixa de um dinheiro que a gente recebeu para pagar o aluguel, e a gente viu que a gente não ia pagar o aluguel, a especulação imobiliária, e a gente ia se manter. Então, a gente estava construindo um projeto com a Cultive, que era incrível. Eu cheguei a colocar ele no papel que o usuário, 5 em cada oficina, ele ia receber R$15, que foi o valor que parou quando a gente saiu há 4 anos. Para ter oficina, ele ia receber o óleo da cannabis, no acompanhamento da Cultive, com todo o seu rigor para que isso acontecesse. E os psicólogos do Mackenzie também, aos sábados, iam dar atendimento e a ter ação de autocuidado. No sábado também, com a Carmen Lopes, aqui, com o projeto dela do Tem Sentimento. Né? E eles iam receber R$10 toda vez que fossem com a gente ao teatro. Isso ia acontecer. A gente já estava tudo certo, a gente ia contatar a plataforma de drogas para a gente ter apoio do Edley para saber como mapear e ver quem ia nos acompanhar nesse processo. Aí foi quando a gente conseguiu ter esse dinheiro nesse momento, porque senão a gente não teria, porque também eu acho que na favela eu fico imaginando a situação dos artistas ali, porque todos os editais foram suspensos. É o momento de liberar todos os editais. São Paulo é a única cidade na América Latina que tem 2 editais para o teatro, né, que é o Fomento ao Teatro e o Zé Renato, e o Estado 5 ou 6 editais. E aí começaram a inventar agora umas coisas de digital, como se a gente não pudesse mais ter um encontro presencial e humano que as nossas artes da representação têm. E a gente está aqui começando um movimento, e poderia acontecer no Rio e em outras capitais, para liberar imediatamente todos os editais, para que essas pessoas possam ficar nesses 3 meses processando em casa, para daqui a 4, 5 meses, que me parece que é o período que vai rolar isso tudo, a gente poder sair com obras refletindo esse momento. Né? Tudo isso, mas não começar a perder, porque a gente está entrando numa paranoia de que a gente só vai se comunicar aqui. Não, isso vai passar. E quando passar, a gente tem que preservar essas relações. Então, há um desmonte também sendo construído nesse processo, né, para que a gente não se humanize mais. Né? Parece que a gente não vai mais ter tempo de se encontrar. Então, eu acho que é um momento também de uma grande campanha para que a gente dê suporte e alicerce, de alguma forma, financeiramente. Do Ministério da Cultura não sai nada com a Regininha, né? Então, a gente tem que tentar ver os municípios e os estados, né? Porque é importante a presença dos artistas hoje no que diz respeito à depressão das pessoas, a tudo, e a gente vai ter que se reinventar, né? Como é que a gente faz? Mas, nesse momento, é fundamental também se pensar editais para que os artistas, principalmente projetos como na Lei de Fomento, que tem como diretriz o social, né, o político, a construção histórica de uma cidade, a apropriação dessa cidade, criar sentimentos de pertencimento, a gente deveria pensar isso nacionalmente. Porque imagina como é que está Rio Branco, pensando nas capitais, né? Imagina como é que está Teresina, né? Como é que os artistas estão. Então, as pessoas estão deprimindo, estão sem dinheiro. E esses artistas deveriam ser chamados para o fronte de guerra. A gente está acostumado a isso. Por isso que eu estou aqui. Há uma prática na nossa existência sobre isso. Então, a gente, São Paulo, eu comecei a movimentar essa semana aqui para ver se esses editais, aí a gente vai procurar quem pode nos ajudar no que diz respeito à legalidade disso, né? Para que eles saiam, tem dinheiro, as secretarias têm dinheiro de cultura. Então, o Itaú Cultural deu um valor vergonhoso de R$10 mil para projetos. Isso é vergonhoso, Itaú, é vergonhoso. Então, ao mesmo tempo, o que tem sido muito legal é fortalecer a rede de solidariedade. Eu estou percebendo que existe um Brasil que estava adormecido e esquecido há 4 anos por conta de todo o desmonte, mas que ele está sendo ativado, que a gente continuou. O que foi construído nos últimos 20 anos, né, de 5 para trás, 15 anos, desde do Lula até a Dilma, né, que foi importantíssimo, isso não morreu. Né? Então, o SUS, que a Lena falou, que é, de fato, o nosso bem maior hoje no Brasil, né, no que diz respeito à saúde, e as artes, de uma forma geral, elas estão preparadas para atuar. Porque nos últimos 15 anos a gente trabalhou com todas as comunidades em situação precária, em situação de abandono. Então, a gente tem uma prática que precisa ser acionada, e não a gente começar a se pasteurizar e a se blindar através somente da internet. Né? A gente pode criar, também através dela, outras formas. Então, a gente não pode esquecer
desses artistas nessas cidades, nas favelas. O próprio Cristiano falou da produção cultural que existe numa favela, que é de uma riqueza que só agora a gente está tendo acesso, né? Então, como ativar esses artistas, né? Porque aqui em São Paulo, de certa forma, mesmo onde eu estou, é uma classe média que acessa a lei de fomento, né? A gente tem uma democratização de acesso, mas quem consegue montar projeto, quem consegue participar, e essas pessoas estão disponíveis, né? Elas estão querendo trabalhar. Então, o Ministério da Educação, da Saúde, da Cultura, que já não existe mais, a secretaria, ele está hoje fazendo um desserviço absoluto de onde a gente poderia humanizar essas relações. Porque eu acredito que a cultura no país é que vai conseguir juntar isso tudo. A nossa função como artistas hoje, ela é fundamental para alinhavar, simplesmente porque cultura é expressão humana. E é o espaço de mais democrático, mais incrível, onde a gente trabalha a loucura de uma outra forma, né? Onde a loucura é bem-vinda, onde o acesso às drogas é bem-vindo, onde o ritual é bem-vindo. Então, a gente precisa acessar essa comunidade que está deprimindo e que ela pode ajudar muito, né? Para que ela vai deprimir, mas se ela não deprimir, ela vai ajudar muito a depressão. A gente ainda não consegue dimensionar a depressão no país hoje, principalmente as mulheres negras nesses lugares de exclusão, né? Que eu acho que tem que ser um foco, tem que ser pensado um projeto. A gente está tentando aqui cadastrar isso e entender. Por exemplo, a gente acabou de colocar uma travesti negra como nossa produtora. Ela acabou de entrar hoje. Então, eu acho que a gente tem que exercitar, é o momento da gente trazer esses corpos para dentro, né, e poder possibilitá-los. Então, discutir hoje o coronavírus, ele não é só discutir saúde, nesse lugar, né? Ele é discutir cidadania, ele é discutir direitos. Então, é uma discussão muito abrangente. A gente não pode só falar sobre testes, sobre cuidados. É evidente que isso, eu não estou minimizando, é evidente que isso é prioridade hoje. Mas se a gente não trouxer, não pensar e trazer outras ferramentas, principalmente ligado à cultura, né? Eu só estou fazendo isso porque eu sou do teatro, né? Porque eu tenho uma experiência humana de palco, de construção. Então, por exemplo, eu não poderia nesse momento estar fora desse território, porque eu sei o meu papel, né? Eu troquei com esse território até hoje. Então, a minha responsabilidade hoje nesse lugar é trazer tudo para cá, para essa comunidade. É enrolar a manga e trabalhar. Então, eu gostaria que quem está aqui nos assistindo, principalmente os corpos brancos, né, que estão aqui, dizer que esse é o momento, de fato, da gente exercitar, abrir mão de privilégios, né, que assumir, como você falou, Erivelto, sobre a escolha dificílima, a escolha de Sofia, né, de saber quem vai ter acesso e não vai ter acesso. Nós temos que trabalhar nesse lugar agora, né? Principalmente porque os corpos negros, mais do que nunca, eles serão exterminados. Então, eu acho que tem uma questão também racial. Se a gente é antirracista, a gente tem que abrir espaços para assegurar a existência desses corpos negros, né? Então, essa é uma discussão que a gente está fazendo também, porque, enfim, isso para quem milita na questão sobre as drogas no Brasil, sabe o extermínio que existe do povo negro nas favelas por conta da recreação, que a gente tem militado acerca da medicina, mas que quem mais extermina é, de fato, o pessoal da recreação, né, que acessa o fumo, que acessa a boca. Como é que estão esses corpos hoje? Né, a gente tem uma favelinha que é ao lado da Gusmões, que a gente nunca acessou, é uma boca, com mais de 50 casebres. A gente acessou 35 famílias que vieram aqui. Estamos chocados, meninas de 16, 17 anos, mães de 2, 3 filhos, desesperadas, com fome, sem comida para seus filhos. Então, assim, eu acho que a gente tem que se desdobrar no Brasil hoje para essa pauta, né? Porque ela é urgente, ela já era, mas nesse momento o nosso cuidado, a gente que tem acesso, que tem privilégios, que está nesse lugar, a gente tem que abrir total, horizontalizar verdadeiramente essas questões. Muito bem, Paulo. Eu queria aproveitar o seu gancho e perguntar para vocês. Nós estamos vivendo
essa pandemia que vai mudar o modo como nós existimos, né? A vida antes da pandemia e depois da pandemia muito provavelmente vai ser diferente. Apesar de todos os riscos, inclusive não só riscos à saúde, mas riscos à democracia, o que nós podemos fazer, o que nós podemos pensar para que essa vida depois da pandemia possa ser também uma oportunidade para a gente avançar nesses temas, no combate à desigualdade, no combate ao racismo, no combate ao patriarcado. Qual é o caminho, ou quais são as ideias, o que a gente pode imaginar desde agora que pode representar uma transformação mais adiante? Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Eu acho que nós nos humanizarmos, né? O que eu estou percebendo agora é que a gente está dando valor a questões, a urgências. A vida se tornou tão finita, né, agora para todo mundo, a gente não sabe o que vai acontecer com a gente nesse processo. Então, me parece que a solidariedade e os direitos humanos, eu acho que é o que vai nos aperfeiçoar nessa tristeza toda que está acontecendo, nessa revolta toda que estamos sentindo, né, e participando. Eu acho que é cada vez mais entender, é a oportunidade de mostrar o que é direitos humanos. Direitos humanos virou um inimigo, ele virou um discurso de quem tem privilégios e quem massacra o outro, quem explora o outro. Mesmo entre pobres, entre pessoas excluídas, os direitos humanos não é bem-vindo. Então, eu acho que é um momento, de fazer essa lição, né, que a gente diz, a gente só está fazendo isso porque a gente foi formado em direitos humanos numa militância, né? Então, eu acho que é um momento da gente se reconhecer, nos separarmos de quem não é, nos separarmos, começar a dividir dois grupos, né? Um lado, grupo de humanidades, e um outro lado, grupo de desumanidades. E a gente começar a ver que país a gente quer, porque é uma oportunidade agora, a gente vai ter eleição, eu não acredito que não vai ter, é uma oportunidade de mudar isso. Eu acho que a gente, no Brasil, hoje, nesse momento terrível com o Bolsonaro, aí, com tudo que está acontecendo, a gente está conseguindo entender o que é o Brasil. Nunca a gente soube o que era uma defensoria, uma ouvidoria, um STF. A gente está sabendo, a gente está se apropriando disso. A gente quer ter esses corpos nesses lugares, né? Então, eu acho que é um momento de ir para frente, de criar uma campanha maciça agora pesada sobre direitos humanos. É o momento de explicar o que é o direito da pessoa. Então, eu acho que deveria ter uma campanha, porque a gente não sabe como é que vai ser, né? É difícil falar o que vai... Eu não acredito que vai mudar muito as relações. Quando acabar isso, a gente vai estar muito mais aperfeiçoado em tecnologia, que um monte de gente está tendo acesso à tecnologia, agora que não tinha, né? E principalmente aos direitos. Quais são os nossos direitos? Onde termina o meu direito e começa o do outro? Então, acho que é um momento muito rico, eu acredito, para a gente poder discutir isso, né, sobre direitos humanos. É o que eu acho. Erivelto, Lena, quem quer falar primeiro? Vai, Erivelto. Então, assim, na minha opinião, eu acho que tem que ser diferente daqui para frente. A norma e os princípios constitucionais não podem apenas se remeter a questões fictícias, né? Mas as questões mesmo de fato, aqui dentro nos territórios. Tem que se observar um pouco mais o princípio da dignidade da pessoa humana, os direitos e garantias fundamentais, os direitos sociais, para assim, aqui, onde que é o local que está lá elencado na Constituição Federal, que um dos princípios norteadores do Brasil é a erradicação da pobreza, e isso não tem sido de fato cumprido. O que a gente tem visto ultimamente nos processos eleitorais, tanto falando de esquerda quanto de direita, pessoas defendendo interesses, né? E, de fato, o interesse principal do Brasil, que é o crescimento, que é a erradicação da pobreza, elevar a educação, isso não tem sido cumprido. Então, eu espero que daqui para frente os governantes, as pessoas também possam olhar de uma forma diferente e fazer com que, de fato, isso seja efetivo aqui dentro, né? Que aqui se a favela
o pessoal costuma dizer, né, que se a favela descer, a situação vai ficar ruim. Eu costumo dizer o diferente, né? Se a favela decidir ficar em casa, vai parar o Brasil, porque é a favela que move a maior parte desse Brasil, né? Seja com o trabalho, seja com inúmeras coisas, né? Então, eu acho que deveria ter, sim, começar a ter essa consciência, né? De que aqui os princípios constitucionais e as leis constitucionais deveriam ser, de fato, efetivadas. Muito bem. E antes da Lena falar, Lena, queria aproveitar, além de você tratar desse tema também, tem uma pergunta aqui do André Luiz, que ele diz assim: a Prefeitura de São Paulo começará o tratamento com a cloroquina. Isso pode ser mais assustador do que parece? Então, se você puder já emendar uma coisa na outra. Como eu falei no início, a gente está experimentando vários tipos de droga. Essa parece ser uma droga que tem um potencial anti-inflamatório muito bom quando usada precocemente. E pode ser que... E ela não é usada tanto tempo, ela pode ser usada, tem alguns estudos mostrando o uso de 6 a 10 dias dela. Essa droga, ela traz problemas quando ela é usada por muito tempo. E tem algumas pessoas, como todo tipo de remédio, que ela não pode fazer uso. A gente vai ter que olhar que remédios que essa pessoa toma, se ela tem algum tipo de alergia e tudo mais. Mas eu te diria o seguinte, que é uma boa notícia se tiver um protocolo e se esse protocolo for acompanhado. E eu acho que sim, vai ser, sabe? Eu acho que a gente estava esperando para ver se a gente poderia usar um pouquinho mais, não só para paciente grave, mas aqueles pacientes moderados, né? Tem se visto que a evolução é um pouco melhor. Como outras drogas, que a gente, nesse momento, não tem acesso, como alguns antirretrovirais, que não teria em quantidade para começar a fazer esse tratamento. Já a cloroquina, ela é uma droga muito mais barata que os antirretrovirais. Em relação ao que você falou, eu acho sim que nós temos aí AP e DP, antes da pandemia e depois da pandemia. Nada será como antes amanhã, assim, a frase da música. E o que eu gostaria? Eu gostaria muito que a gente aproveitasse esse momento para reativar o SUS dentro da sua máxima potência, da forma que ainda ele não teve. Que o SUS chegasse lá onde o Erivelto mora, de uma forma eficiente, sabe? Que as pessoas acreditassem nesse SUS. Eu trabalhei no final da década de 80, eu trabalhei no Borel, no Morro do Borel, numa unidade básica de saúde, ficava no meio do morro, e modifica. E naquela época tinham 2 traficantes, um que ficava embaixo do morro, o outro ficava lá em cima, e a gente ficava no meio. A presença da equipe de saúde modifica o ambiente. Meu sonho atual seria que a gente tivesse uma regulação única de acesso de leitos e de UTI, que não tivesse Sírio-Libanês, Einstein e outros hospitais aí de primeira linha, fazendo com que houvesse também uma desigualdade de acesso a um tratamento intensivo, que muitas vezes falta leito. Então, eu queria que a gente já tivesse, que nem a Espanha, regulando todos os leitos e todas as consultas médicas, os acessos a exame, que virasse um único sistema, porque é assim que está escrito na Constituição. Existe um sistema de saúde que é formado em 90% pelo Sistema Único de Saúde e é complementar o sistema privado e o sistema de planos de saúde. É isso que deveria ser. E agora, nesse momento, a gente podia regular tudo. Eu acho, assim, Paulo, eu acho que é para além da humanidade. Eu acho que agora foi posto, o Sapiens foi posto na parede. O Homo Sapiens foi posto na parede porque ele diz assim, essa doença veio de um animal e o próprio Sapiens não se sente animal. Né? E esse vírus, ele fica 5 dias num plástico, e os plásticos estão matando o nosso oceano. Então, nesse momento, quando eu penso em saúde, eu penso nessa saúde global,
na saúde do planeta, na saúde Gaia, da gente olhar uma árvore e não achar que essa árvore é um objeto. Muitas vezes eu vejo as pessoas tirando árvores do lugar como se fosse um objeto, não se fosse um ser vivo, né? Tratando o local onde mora. E aí, o Erivelto, né? Por exemplo, como você vai fazer para tornar a favela um local que tem aprazível, que tenha um local de lazer, que tenha um local que tenha vegetação para as pessoas, que possa ter uma horta comunitária? Para mim, saúde é acesso a tudo isso, a cultura. Tudo isso são determinantes sociais da saúde, para mim. Então, regulação única de acesso e leitos é o meu desejo. Saúde como um bem-estar biopsicossocial e não como ausência de doença, né? Aliás, isso que você está dizendo, tem uma iniciativa, um dos autores dessa iniciativa é o advogado Pedro Estevam Serrano, que ele diz o seguinte: são vidas iguais, né? Então, a ideia é uma campanha para estatizar leitos privados de UTI, para que o SUS possa controlar o acesso a esses leitos a partir de uma lógica da necessidade, não a partir da lógica do capital, né? E isso, como você mencionou, já foi feito na Espanha. Desde o dia 16, a Espanha repassou aos Conselhos de Saúde Pública o poder sobre todos os recursos sanitários, incluindo os hospitais privados, né? Aliás, nos Estados Unidos, essa turma aí do Partido Novo, né, que adora os Estados Unidos, nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump obrigou a General Motors a produzir ventilador para UTI, né? Uma intervenção do Estado na iniciativa privada em função do momento de emergência sanitária, momento de pandemia, momento em que, de fato, o interesse do Estado, o interesse público, deve prevalecer sobre o interesse privado, né? Bem, eu queria agradecer demais a presença de vocês, foi uma conversa muito bacana, a gente tem aqui muita gente comentando, eu não pude ler todos os comentários, mas queria agradecer também todos os que estiveram conosco aqui, comentando, mandando mensagens. Queria cumprimentar o Erivelto, queria cumprimentar o Paulo, cumprimentar a Lena. Tenho certeza de que nós prestamos aqui um serviço de utilidade pública ao trazer esse debate, ao trazer a contribuição de vocês, para que possamos aproveitar esse momento para fazer uma reflexão, para poder pensar em como nós podemos evoluir mesmo nesse momento de adversidade. Então, Erivelto, Lena, Paulo, muito obrigado pela participação de vocês. Eu que agradeço. Obrigada. Um grande prazer. Obrigado. E até a próxima. Beijo está do seu lado aí. Mando sim. Ela prazer falou também. Com você. Foi ótimo, Lena, Erivelto, muito obrigado. Queria convidar também todas e todos, próxima quinta-feira, 19 horas, a continuidade do webinário da plataforma, tá certo? Gente, valeu, até a próxima, um grande abraço. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.